Amém, irmãos? Nós trouxemos uma mensagem que tem tudo a ver com aquilo que nós temos falado. Eu falo a vocês e sempre, talvez vocês não creiam, mas eu não programo nada a mensagem. E a gente vê que cada mensagem dá uma continuação e o Espírito Santo vai nos dando a direção. Efésios capítulo 3, versículo 17, nós queremos falar hoje, a palavra do Senhor vai falar do reino do amor. O reino de Deus é um reino de amor. Mas vamos compreender o que é esse amor. Nós vemos hoje muitas pessoas achando que o amor de Deus é esse amor que a gente sente um pelo outro, esse sentimento. E na verdade não é, ele é bem diferente. Eu já até dei uma mensagem uma vez, mas hoje nós vamos falar desse amor de outra forma. Amém? Aqui a palavra do Senhor diz: para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Ou seja, é um amor que nós não entendemos, não é humano, não é nada humano, excede o entendimento humano. Que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui ora para que a gente conheça esse amor, para que a gente possa entender esse amor, para que a gente possa compreender esse amor. Por quê? Porque através da compreensão do amor, nós conseguimos viver a plenitude, o poder de Deus em nossas vidas. E esse amor, ele, como eu já disse, volta um pouquinho, acho que não é isso daqui. Esse amor, ele nos faz com que a gente compreenda a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que você entende tudo que acontece de Deus. Por que acontece de uma forma, por que a coisa está assim. Então, a partir do momento que você conhece o amor de Deus, você passa a conhecer. Porque Deus é o que? A Bíblia diz: amor. Não é o sentimento, mas nós vamos ver isso mais profundamente. Nós vimos em umas reuniões atrás que com esse amor, que também é Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a luz, quando ela brilha, as trevas têm que sair. Então, por que eu tenho que conhecer esse amor? Esse amor é a condição para que eu possa destruir as trevas. Eu falo em algumas mensagens, eu já preguei aqui, em que quando a gente está precisando de um bombeiro, está pegando fogo, a gente chama bombeiro, né? Então, quando está faltando o amor, quando está faltando a verdade, nós temos que chamar quem? O amor de Deus. Quando nós vemos que as coisas não estão bem, porque o Senhor fala que nós somos a luz deste mundo. E essa luz, ela brilha, esse amor, ele brilha contra qualquer tipo de trevas que possa tentar contra nós. Outra coisa, a palavra do Senhor, ela se tornou, né? O verbo se tornou carne, nós vamos ver aí, que o verbo se tornou carne para manifestar o amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho, único, para morrer por nós. Foi a maior manifestação de amor. Para agora que todos aqueles que nele crê não pereçam. Então Deus amou o mundo? Amou. Falou, todo mundo tem direito, mas eu tenho compromisso com aqueles que creem. Eu venho à igreja, eu aceitei Jesus, eu sou batizado. Não quer dizer nada. Você crê? Porque batizar qualquer um consegue. Vir à igreja qualquer um consegue. Agora, crer, aí é outra coisa. Então Deus não tem compromisso comigo porque eu sou pastor, porque eu prego o evangelho. Ele tem compromisso naquilo que eu creio, dentro da palavra dele. A vida, essa vida que Jesus nos deu, saiu do Pai. Ele é o Criador de todas as coisas. E essa vida está no sangue. A Bíblia diz que não há vida sem o sangue, e é verdade. Tira o sangue
da gente, a gente morre. Porque o sangue é que leva toda a proteína, vitamina, toda a energia, né, para o nosso corpo. Por isso que a Bíblia também diz que sem o sangue não há uma aliança. Por isso que Satanás também exige sangue. Porque ele sabe que o sangue é que traz aliança, tem alimento para ele. Você não vê você não vê nenhuma manifestação do inimigo, né, para buscar poder se não for através do sangue. O sangue nosso tem a vida de Deus. Por isso que tem um testemunho de Jeová, né, que eles não aceitam doar sangue, porque eles pegam isso. Mas que quer o amor maior, poder doar a vida para outra vida, né? Eu não vou doar a minha vida, isso é mesquinho. O sangue tem vida, lógico que tem vida. Se eu não tivesse recebido sangue de outras pessoas, eu não estaria aqui hoje. Passei por mais de 12 cirurgias. Então, graças a Deus que alguém doou vida para mim. E é bom, quem puder doar, doa vida para quem puder. Então é um ato de amor isso. Você doar vida para aqueles que precisam de vida. Porque o teu sangue é a vida. E Deus, quando Ele cria o homem, Ele coloca a vida dele no sangue. E é por isso que Satanás briga pelo sangue. Porque sabe que é de Deus. Porque é aquilo que é de Deus é o sangue. E sem o sangue de Jesus, não houve uma aliança. Não haveria uma aliança. Na velha aliança era através de sangue de animais. E na nova aliança agora é através do sangue de Jesus. Em João capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Tem umas traduções que diz que é verbo. O verbo e a palavra é a mesma coisa. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Então Jesus é Deus, né? Aí você pega, né, os católicos falam, né, que a Maria é mãe e a avó de Jesus, irmão. Ela é mãe de Deus. E Jesus é o filho dela. E aí fica uma confusão, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Mãe de Jesus. Mãe de Deus. Mas Jesus é filho. Mas como que ela pode ser mãe do filho? Então, Deus é o avô? É uma confusão lascada, né? Você vê que não tem nada a ver com o que eles falam. Vamos lá. Ela estava com Deus. Ela quem? A palavra. No princípio. Então, a palavra, quando Deus criou o mundo, e disse Deus, haja céus. Era Jesus ali. Mais um. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, sem a palavra, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Então nós vemos aqui que Jesus, a palavra, é luz. Ela ilumina. Mas essa luz que nós precisamos não é uma luz física, mas é uma luz de revelação. Então, quando a palavra se revela ao meu coração, ela ilumina. E todas as trevas que estão dentro de nós, elas são apagadas imediatamente. Por isso que a Bíblia diz que os sinais só seguem aqueles que creem na palavra. E quem crê toma atitude em relação da palavra do Senhor. Eu vou dar uma introdução para a gente chegar no amor, tá bom? Temos que entender isso para a gente chegar no amor que eu quero mostrar hoje. Levítico 17, versículo 11. Pois a vida da carne está onde, irmãos? Tudo que eu falei eu estou mostrando agora. Pois a vida da carne está no sangue. E eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. A propiciação é o quê? É que purifica do pecado, né? Que apaga o pecado. Então, é o sangue de Jesus derramado na cruz por nós, é que nos justifica pelos nossos pecados. Por isso que o Senhor diz que aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E muitos não dão valor a isso. Muitos não dão valor. Muitos não
você não quer a vida de Deus na sua vida. O seu orgulho, às vezes, é maior do que a palavra de Deus. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Uma pessoa que despreza o corpo e o sangue de Cristo é uma pessoa que está nas trevas. Porque para ela não participar do corpo e do sangue de Cristo, a Bíblia diz, quem come da minha carne, bebe do meu sangue, tem vida. Onde está a vida? No sangue. Tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Aí a pessoa despreza, não vem, não participa, porque é melhor eu não vejo motivo para a pessoa não participar. Essa pessoa, ela está nas trevas, porque ela não quer participar, porque ela acha que tem algo muito mais sério na vida dela do que o sangue de Cristo. Ah, pastor, mas eu estou no pecado. Resolve. Porque a pessoa que não quer, não deseja, não está apta. Por isso que o Senhor diz que aquele que comer indignamente, beber indignamente, será culpado da morte. Então, por isso que eu não tomo, porque eu vou tomar indignamente. Mas aquele que não toma também vai para o inferno do mesmo jeito. Por que o Senhor não dá opção para você? A opção é resolver o problema. Porque se você não participa do sangue que é vida, você está nas trevas. Jesus, Deus amou o mundo que deu sangue do Filho dele por nós. Isso é a declaração. Você despreza a vida. A pessoa que despreza o corpo e o sangue de Cristo está desprezando o amor que Deus sentiu por você naquela cruz. Você se acha acima de Deus quando você despreza o corpo e o sangue de Cristo. É muito, muito sério isso. Porque no sangue de Jesus, ele disse, fazei isto em memória de mim. Ou seja, traga de novo, como fosse esse dia, para que todos participem do meu sangue. Mas aquele que participar dignamente será culpado da morte de Cristo. E aquele que nem quer participar, está nas trevas. E as trevas vai te destruir, irmão. Não tem vida dentro de você. Não tem a vida de Deus dentro de você. A vida de Deus está naquele que tem o sangue, porque no sangue é que tem o quê? A vida. Volta lá o 10. Não, era o 11 mesmo. É o sangue que faz propiciação pela vida. Então a pessoa, ela deixa de participar, ela não valoriza o que Deus fez por ela na cruz. Ou seja, dentro dela não tem o amor de Deus. O amor de Deus está quando você reconhece aquilo que Ele fez por você. Se você não o reconhece, porque o amor de Deus não está dentro de você. Nós vamos entender isso daqui a pouco, mais ainda. João capítulo 3, versículo 16. Luz, vida e amor. Luz, vida e amor estão intimamente ligados. Nenhum vive sem o outro. Você não pode falar que é de Deus se você não tem amor. Você não pode falar que você é de Deus se você não tem luz. Você não pode falar que você é de Deus se você não tem uma vida na palavra dele, pela palavra dele. Então a sua vida, ela tem que estar ligada no amor de Deus e na luz da revelação da palavra de Deus. Nenhum cristão pode ser considerado cristão se não tem revelação, que é a luz, não tem o amor de Deus, que é, nós vamos entender daqui a pouco o que é esse amor, e a vida, viver uma vida íntegra dentro da palavra do Senhor. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, Ele amou o mundo, mas Ele teve que demonstrar o amor, que deu o seu Filho unigênito. Ele pagou o preço para demonstrar o amor. Ah, eu amo você, então mostra. A irmã às vezes fala para a irmã, prova que você me ama. Me dá uma prova de amor. Prova de amor, né? Então você tem que provar, é uma atitude que você tem que tomar, para que você possa provar o teu amor. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. O único filho Ele deu, hein? O único filho que Ele tinha. Realmente perfeito, a imagem e semelhança dele. Porque o primeiro já havia traído ele, que foi o Adão. Para que todo que nele crê, no Filho, não pereça. Então o amor de Deus não deixa você sofrer. As pessoas, elas sofrem porque elas não conseguem manifestar o amor, a vida e a luz. A luz nós temos visto já algumas reuniões atrás, que é a revelação.
Sem revelação você não consegue manifestar o amor de Deus. E aí, não pereça, mas tem o quê? A vida eterna, a salvação. A vida eterna, ela é importante para nós. Nós estamos aqui para ter vida eterna, não para sermos abençoados. Colossenses 2, versículo 2. O segredo para iluminar, para você poder iluminar, é você aprender a amar, como Deus quer que você ame. E qual que é esse segredo? 2:2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor. Então, o amor ele une, ele não divide. E alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de que conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Mais um. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Volta lá no 2. Então, o Paulo diz que ele está se esforçando, ele se esforça. Para quê? Para que todos, sejam fortalecidos nos corações, mas como? Unidos pelo amor. A Bíblia diz que aquele que me ama são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Você ama a Deus? Então cumpre os mandamentos. A Bíblia diz que se eu amar a Deus sobre todas as coisas, é um mandamento nosso também. De todas as coisas, a primeira coisa que você deve amar é Deus. Ele falou, por quê? Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Tem muita gente que acha que está fazendo certo, que está andando como cristão, mas não sabe que está destruindo a sua família. Está destruindo, tem pai e mãe que está destruindo o casamento do filho, que vai casar daqui 20 anos. Já está destruindo hoje, o pai e a mãe. Aí depois, estava na igreja, mas está destruindo. Por quê? Porque não anda no amor, não tem o conhecimento da palavra, não é luz, não manifesta, é contra a palavra de Deus. Então o que acontece? Acontece que o Paulo está dizendo aqui, espero que vocês sejam fortalecidos, o coração de vocês, na união do amor, um pelos outros. O segundo mandamento que o Senhor deixou é amar o próximo como a ti mesmo. É fazer aquilo que você gostaria que realmente fizesse a você. Hoje não está desse jeito, irmãos. Hoje está muito dividido. Eu vou dar uma explanada aqui para a gente começar mesmo a falar do amor. Muitos recebem revelações, mas as revelações que as pessoas recebem é conta-gotas, pequenininhas. E é difícil viver, irmão, de conta-gota. É uma coisinha pequenininha, a dose é muito pouca. Às vezes a revelação que você tem, que você está tendo, não é suficiente para mudar a sua vida. Mas por que isso acontece? Porque vivem isolados. O amor faz você estar o quê? Unidos em amor. Hoje o povo é muito separado. O povo é muito dividido. A divisão, falamos semana passada, ou retrasada, não lembro. A divisão destrói a visão de Deus na sua vida. Como é que você se torna uma pessoa isolada? Primeira coisa, existe estrutura de egoísmo. A pessoa ela é egoísta. Ela só quer as coisas para ela. Ela só quer as coisas para o bem dela. Ela não pensa que aquilo que ela está fazendo está prejudicando talvez a família, está prejudicando o seu filho, o seu neto, está prejudicando a esposa, está prejudicando os próprios filhos. Às vezes está prejudicando até o pai e mãe. Vou dar um exemplo de uma pessoa egoísta. Pessoas que trabalham e pediram R$600 do governo. Você é egoísta. Tanta gente passando fome, você tem dinheiro, tem salário todo mês, e você deu entrada lá. Você tem que devolver esse dinheiro se você pegou. Você está arrancando comida dos outros. Eu tenho direito. Minha esposa tem direito. Mas nem passou pela minha cabeça. Porque nós não somos egoístas. Porque esse dinheiro foi dado para quem está precisando. Não para malandro. Por isso aí reclama dos políticos que são corruptos. Você é corrupto.
Porque você vai atrás de uma coisa que você não está precisando. Porque você só pensa em você. Você só pensa em você. E acha que está certo. É por isso que o amor de Deus não manifesta. Porque a pessoa, o amor ao dinheiro faz isso. Pô, 600, 1.800 já faz as contas. Já dá para fazer isso, o que lá? Claro, quem precisa tem todo o direito de pegar. Mas quem tem renda, para que pegar? Se todos pensassem assim, essas atitudes são atitudes egoístas. Pessoas egoístas. Pessoas que não manifestam a luz e não conseguem enxergar isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Tem um monte de gente passando fome e não recebeu dinheiro. Tem gente que tem casa alugada, tem gente que tem... mas nós vimos aí Bolsa Família, tinha um monte de gente recebendo Bolsa Família. O presidente, ele entrou, no próximo mês, 60 mil sumiram do Bolsa Família. Pediram, não quero mais a Bolsa Família, porque ia pegar. Aí depois o povo fica reclamando do governo corrupto. A corrupção é por causa desse amor que você tem pelo seu próximo. Né? Muitos fazem a coisa errada. E pior que tem crente que faz isso ainda. Outra coisa que faz com que você não receba a revelação, o amor de Deus não chega até você. A pessoa, ela vive sobre uma estrutura de autoproteção. Ela só quer proteção para ela. Ela só quer Deus para ela. E os outros não têm? Os outros não merecem essa proteção? A pessoa, ela está preocupada com a família dela. E os outros, você não se preocupa? E principal da estrutura que destrói uma pessoa, que não consegue receber o amor de Deus, é a estrutura do orgulho. O orgulho, irmãos, inclusive hoje nós tivemos uma reunião com os obreiros, e a gente falou sobre isso. O orgulho, a Bíblia diz que Deus resiste a todos os orgulhosos. Deus não ouve a oração do orgulhoso. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Deus falou, olha, você que é orgulhoso, você vai cair. Porque quando manifesta o orgulho, é um sinal que você vai cair. Porque a Bíblia diz que sempre vai preceder a queda de uma pessoa, o orgulho. A pessoa que não assume os seus erros. A pessoa que não aceita o caminho, andar na luz, andar na verdade. Veja, vida, luz e amor tem que andar junto. A sua vida não está respaldada na palavra de Deus. A tua vida não anda na revelação da palavra de Deus. Cada um, meu pai, cada um, meu irmão, tem uma revelação de Deus. Eu coloquei uma mensagem hoje, né? Acho que foi da semana passada. Eu ouço aquelas mensagens que eu coloco 2, 3 vezes. E cada vez que eu ouço, eu tenho revelação nova. Eu pregando para mim. Tem coisas que eu vejo lá que eu nem lembro que eu preguei, nem lembro da revelação. E Deus me dá revelação novas, me ouvindo nas minhas mensagens. Eu falo, meu Deus, olha como Deus fala com a gente, né? Aí eu ponho de novo. Aí eu ouço outra coisa que eu nem... Então, como que a pessoa, ela vai viver uma luz, o amor, se ela não ouve a palavra do Senhor? Então, o orgulho, nós vamos falar mais dele, o orgulho sempre vai preceder a queda. Aquela pessoa que não assume. A Bíblia diz que Deus ouve os humildes, irmão. E o que mais tem destruído hoje é o orgulho. Orgulho não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada, é com personalidade. A pessoa não reconhecer realmente que ela tem erro, que ela tem defeito e que ela precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda, todos os dias. Eu tenho defeito, eu peco, eu erro. Eu reconheço isso para Deus. Eu reconheço que se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Eu não tenho condições de fazer nada. Tudo que você tem, seja pouco ou muito, saiba que é pela misericórdia de Deus. Ele é o controlador da vida. Ninguém morre na véspera. É o dia certo, está marcado. Por isso que eu não tenho medo de morrer. Se eu morrer amanhã, depois, daqui 1 ano, daqui 20 anos, foi o dia que Deus escolheu para eu morrer. Claro que eu vou vigiar, né?
agora vou me atacar na frente de um carro. Não atentará o vosso Deus, né? Mas não tenho medo, porque para o crente morrer é promoção. Não, pastor, Deus sabe de tudo, irmãos. Deus não faz as coisas erradas. Ele não é uma pessoa ingênua. Deus é poderoso, Ele é o nosso Criador. E o orgulho tem destruído muitas pessoas. As pessoas que não aceitam ser corrigidas. As pessoas que não aceitam a palavra de Deus. O orgulho faz com que você faça as coisas do teu jeito e não do jeito da palavra. Ou seja, a sua vida é baseada naquilo que você acha, não naquilo que está escrito. O amor de Deus não manifesta ao seu favor. Aquele que está na escuridão só consegue enxergar as suas necessidades. A pessoa orgulhoso, porque ele está isolado, na vida dele, no mundinho dele, né? Porque ele quer proteção para ele. O orgulho dele só olha para a necessidade dele. Como eu dei de exemplo aí. A pessoa ela vai lá, pede os R$600, sabendo que tem muita gente que precisa e ela não precisaria. Mas, vou fazer o quê? Ela é orgulhosa, ela não vê. Ela está num mundo de fantasias dela. O mundo é assim, né? Mas o reino de Deus não. Deus amou o mundo que deu seu filho, pagou o preço, irmão. Como que você quer a bênção de Deus, como você quer o milagre de Deus, se você tem esse pensamento mesquinha, miserável, avarento, de mamon? Porque o dinheiro é mais importante do que a palavra de Deus. O dinheiro é mais importante do que o irmão lá na frente, que estará precisando. Quantas pessoas, irmãos, estão indo para o inferno porque a gente não tem pregado o evangelho? Porque a gente só pensa na nossa família, na nossa necessidade. Pare de olhar para a sua necessidade. Comece a olhar para as necessidades do irmão. Tem gente pior do que você. Tem gente passando necessidade. Tem gente sofrendo muito mais do que você. Todo mundo sofre aqui. Todo mundo tem problema aqui. Todo mundo tem dificuldade. Mas saiba que tem gente pior que você. E nós precisamos fazer tudo pensando no próximo. O Senhor conhece o nosso coração. Porque o dia que eu precisar, eu tenho certeza que não vai faltar R$600 para mim. Por quê? Porque quando eu tive a oportunidade, eu pensei no meu próximo. Eu não pensei em mim. Dando para entender como que Deus faz? Ele olha para você conforme as suas atitudes. Eu poderia ter roubado aquele dinheiro para comprar comida para o meu filho. Mas eu falei, não, eu vou passar fome. Não sei se vocês viram um vídeo uma vez, passa na televisão, passou num filme, é um vídeo de um filme. Qual que era o filme mesmo? Acho que era Os Corajosos, Os Corajosos. Se vocês quiserem assistir, acho que tem no YouTube, Corajosos, tem? Tem, mas no YouTube acho que também tem, no Now. O Corajosos é assim, o patrão chamou o cara lá, falou, eu vou ter que fazer um esquema aqui, meio de lá, tal, e eu preciso da tua ajuda. Só que você vai ter que marcar uma coisa que não saiu. Aí ele foi para casa, estava testando ele. E ele chegou lá, não, pode mandar embora, porque eu não vou fazer a coisa errada, porque eu sou cristão. Ele preferiu e estava precisando, estava desempregado. Era o emprego que ele precisava, era o salário que ele estava almejando. Mas ele preferiu perder o emprego e não desagradar a Deus. E aí o que aconteceu? O patrão confiou nele. Falou, não, você que é o escolhido no cargo. Eu queria, porque todos que passaram aqui aceitaram a minha corrupção. Eu não quero ninguém corrupto trabalhando para mim. E a pessoa se torna uma pessoa de confiança. Uma pessoa que Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece o que você é capaz de fazer por amor à palavra dele. Por obedecer. Obedecer à palavra é amar a Deus. Quem não ama a Deus não obedece. Por que a pessoa anda na escuridão? Porque não consegue enxergar. Porque a pessoa só enxerga as suas necessidades. Ou seja, o amor de Deus não está dentro dela. Quando Deus diz, irmãos, antes de qualquer coisa, ame a Deus sobre todas as coisas. Está na palavra? Deus permite isso?
Vamos fazer do meu jeito? Não, irmãos. Se tem uma coisa que eu luto muito na igreja, é o jeitinho. Nós não podemos ter jeitinho para nada. Nós não podemos fazer acepção de pessoas por ninguém. Já briguei muito com os obreiros por causa disso. Já peguei o celular com os obreiros e falei, demônio, demônio, demônios. Foi ou não foi? Porque fizeram acepção de pessoas dentro da igreja. Deus não faz acepção de pessoas, a Bíblia diz. Porque nós que somos igreja, trabalhamos na igreja, vamos fazer acepção de pessoas. Eu não deixo fazer nada aqui sem, ou é para a igreja ou não é para ninguém. Por quê? Porque qual é a diferença? Nós não somos todos irmãos? Claro, tem coisas que são individuais. Mas quando você vai fazer algo em nome da igreja, todos têm que ser convidados. Não adianta. Já tentaram fazer, eu quebrei tudo. Falei, não, eu destruo tudo isso daí. Fica tudo com raiva de mim. Fala que eu sou chato. Porque está na palavra, irmãos. Não podemos fazer acepção de pessoas. E Deus quer olhar o meu coração, o meu amor por Ele. Se você ama a minha palavra, você vai pagar o preço. Você vai passar por ignorante, por traíra, por qualquer coisa. Eles vão te chamar de tudo, vão te xingar, vão falar mal de você. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Porque querem obedecer a palavra a qualquer preço. Então esses vão ser bem-aventurados. Bem-aventurado diz, abençoado. Ah não, eu vou fazer uma coisa para minha filha, sabendo que aquilo está fora da palavra, só porque é minha filha? Não. Eu pego no pé dela como pego... Hoje peguei no pé dela e do Heitor. Falei, acabou. Vocês dois agora vai ser desse jeito, desse jeito. Quer, não quer, vaza. Não tenho medo de perder membro, irmão. Porque se não aceitou, se eu estou perdendo membro por causa da palavra, glória a Deus. Deus me manda 10 no lugar de você. Eu não preciso de você e você não precisa de mim. Mas nós precisamos é de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Eu também. Eu não tenho medo, por isso que eu não tenho medo de falar a verdade. Agora também, se eu sair da verdade, eu vou pagar o preço também. E para falar a verdade, a gente paga um preço muito alto, pode ter certeza. Colossenses 2:9. O que é o amor? Olha agora. Deu para entender mais ou menos o que é o amor, mas vocês vão entender mais agora. Deus é amor, irmão? Sim ou não? Então vou ler aqui. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pois em Cristo, habita corporalmente, ou seja, no corpo da pessoa, toda a plenitude da divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Então, quando eu leio esse versículo, eu posso entender que em Cristo, na palavra, na verdade, Deus é amor. Quando eu tenho eles dentro de mim, eu tenho quem? O amor de Deus. O amor de Deus está em mim quando eu tenho Ele na minha vida. O que é então esse amor? O amor é Deus que quer existir através de você. Então, Deus, o amor é você permitir que Deus seja você. Que através de você, Ele manifeste o poder dEle. Ele mandou você expulsar demônio. Ele mandou você pregar o Evangelho. Então, o amor é Deus que quer existir através de você. Ele quer amar as pessoas através da gente. Ele quer se unir com o povo, né, em seu espírito, através do seu espírito. Alguém assistiu aquele filme, Nos Teus Passos, o que faria Jesus? Eu até coloquei no nosso grupo, está lá no YouTube. Quando as pessoas começaram, tinha uma igreja, um pastor derrotado, tudo. Quando eles começaram a fazer aquilo que Jesus faria, a pergunta é, o que Jesus faria no meu lugar? Ele iria lá fazer a inscrição dos R$600? Ele ficaria feliz quando saísse os R$600? Vocês acham? Sim ou não? Ele ficaria feliz vendo você desobedecendo a palavra do Senhor? Sendo orgulhoso? Querendo benefício próprio somente? Ele ficaria feliz? Não. Então faça o que ele
faria se estivesse no seu lugar? Assista esse filme, Em Teus Passos, o que faria Jesus? Está no YouTube, tenho certeza disso. Eu tenho até ele em DVD, não emprestamos, né? Levaram embora e não devolveram. Crente ladrão, empresta e nunca mais devolve. Tem um irmão que eu emprestei um livro, nunca mais, irmão, pede um livro para mim emprestado mais. Eu não vou emprestar mais meus livros para ninguém. E o crente fala, ai pastor, está te devendo o livro. Quando devolver, irmão, vai estar tudo desgraçado, tudo danado. E se devolver? É no amor de Deus que o céu e a terra se unem. Quando Adão e Eva obedeciam a palavra de Deus, enquanto eles estavam na obediência, Adão e Eva tinham acesso ao mundo espiritual. Eles viam Deus, falavam com Deus. Então, quando eles estavam na obediência antes do pecado, o mundo físico e o mundo espiritual eram um só. Eles andavam no mundo físico, mas eles viam o reino de Deus. Foi só eles desobedecerem a palavra de Deus, o que aconteceu? Eles perderam a visão de Deus, o reino de Deus foi fechado, o Éden sumiu. Então, quando eu estou no amor de Deus, eu trago em minha vida o reino dele. Por isso que o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça. Mas ele também diz lá em João 15, sem mim não podeis fazer coisa alguma. E quem é Deus? Amor. Sem o amor você não pode fazer nada. Então, os pecados cometidos contra o amor. Quais são os pecados cometidos contra o amor? Provérbios 6:16. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Irmão, é Deus que odeia. 6 coisas que Deus odeia. Ai, Deus odeia. Mas ele não é amor? Está vendo? Ele odeia coisa. Tem coisa que ele odeia. Jesus odiou aquele povo que estava lá fazendo comércio no templo. Chutou a barraca e todo mundo lá. Jesus odiou quando Pedro quis impedir que Deus fizesse a obra, para trás de mim, Satanás. Ele odeia essas coisas, fora da palavra. Mas 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que ele detesta. A 7ª, né? Volta lá. Que ele detesta. Vamos embora. Olhos altivos, orgulhoso. As pessoas orgulhosas. É a primeira coisa na lista dele. Quem não é humilde, quem é orgulhoso, quem não dá o braço a torcer, quem não se humilha. A palavra de Deus não diz os humilhados serão exaltados. Não está escrito isso na Bíblia. O que está escrito na Bíblia, aquele que se humilha será exaltado. E nós vivemos, né? Os humilhados serão exaltados. Os humilhados, tudo mentira, isso não existe. O que existe na Bíblia, aquele que se humilha será exaltado. Olhos altivos, língua mentirosa, pessoa que fala mentira, pessoas que pregam mentira, pessoas que mentem. Fala para o teu filho que Papai Noel existe. A mentira é feitiçaria. Pessoas que mentem são feiticeiras, porque ela quer enganar a pessoa. Ela mostra uma mentira. Ela quer tirar a pessoa da verdade. Olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente. Não é só matar a pessoa não, irmãos. Tem gente que por causa, quando trai a outra pessoa, faz fofoca, destrói a vida. Tem gente que tinha um emprego, vai lá, provoca coisa errada. Pessoas que, por causa da atitude, prejudicam o outro. Chega até a matar. Você vê o pessoal que está fazendo aí? Tem gente se matando, irmão. A televisão falou daqueles que se mataram por causa que perderam o emprego. A televisão mostrou isso, irmão? Até a morte que eles... Teve um monte de gente que já se matou. E está na estatística, Covid-19. O que tem de gente se suicidando porque não consegue aguentar a situação. Quem que está fazendo isso? Esse povo, esses governos aí. Mais um. Coração que traça planos perversos. Eu vou fazer isso para receber isso, eu vou fazer aquilo. Perverso. Né? A pessoa tem um coração mau. O coração da pessoa é prejudicar, o coração da pessoa é levar vantagem.
é uma pessoa injusta, é uma pessoa que traz a injustiça para a vida dela e provoca a injustiça na vida dos outros. Pés que se apressam para fazer o mal. É isso, né? A testemunha falsa que espalha mentira. Irmão, esses dias eu caí nessa, eu pequei, fiz isso. Facebook é a maior armadilha para você praticar isso. Você compartilha uma notícia mentirosa e você não verifica de onde é a fonte. Você pratica. E Deus o que, irmão? O Facebook, o WhatsApp, irmão, hoje é o que tem feito as pessoas pecarem. Cuidado com aquilo que você posta. Você fica espalhando mentira, né? Tem gente que fica falando mal dos outros, espalhando mentira, falando de uma coisa que a pessoa nunca fez. Não, mas quem te falou? Não, me falaram. Mas você checou a fonte? Você sabe quem é? Fala testemunha falsa que espalha mentiras. Se você não sabe se é verdade, alguém me falou. Você sabe. Outra coisa é o WhatsApp. Esse carro foi roubado, essa mulher roubou o carro. Essa pessoa fez isso. Irmão, aí tem um áudio embaixo. Aí você vai e espalha. Mas você nem sabe quem está falando aquilo, irmão. Você está espalhando. Quem garante que é uma pessoa que não gosta da outra, acusou ele e colocou um áudio embaixo? E você está espalhando uma notícia dizendo que aquela pessoa é um criminoso. E na verdade é um trabalhador, é uma pessoa honesta. Meu pai já passou para mim e falou, pai, não é mentira. Eu falei, não, mas... Pai, cadê a pessoa falando? Tem que ter... Você quer dedar? Eu vou dedar o Anderson, o irmão Anderson. Então o Anderson é bandido, mas tem que colocar eu falando. Aí vem um áudio falando que aquela pessoa é bandida. É mentira, irmão. Você está espalhando notícia falsa. Cuidado com os áudios. Cheque a fonte. Se não tem como checar, tem que saber o que você está fazendo. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus detesta essas coisas. Deus abomina essas coisas. Tem mais? Não, acabou. Então, Efésios 3,17, versículo 19 a 19. 3,17 a 19. Para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. Eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, vou repetir o que estava lá no começo, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Irmão, para que eu possa ter a plenitude de Deus, eu tenho que conhecer o amor de Deus. Vamos conhecer o amor de Deus agora? Está no finalzinho. Primeira coisa, o que é santidade? Santidade é ficar separado do pecado. Amém. Isso é muito supérfluo. É muito supérfluo. Na verdade, o que é santidade? É deixar Deus manifestar a sua natureza através de você. Aonde você for, as pessoas têm que ver Deus. Sem raiva, sem ira, sem ódio, sem inveja, com domínio próprio, longanimidade, benignidade. Deus está conseguindo manifestar a natureza dele através de você. Perdão, perdoar, viver em paz. Perdoar quantas vezes, Senhor? Pastor, 70 vezes 7 por dia. Tem gente que não consegue perdoar nem meio, nada. Então, a santidade é isso. É permitir que Deus, a natureza de Deus se manifeste através de você. É difícil, pastor? É. Você tem que quebrar a tua carne todo dia. De vez em quando manifesta, está amarrado. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. 1 de João, capítulo 2, versículo 9. Estou terminando. Quem afirma estar na luz, opa, você está na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Tem alguém que você odeia? Você está com raiva do marido? Você está com raiva da esposa? Você está com raiva da sogra? As trevas estão em você. Nós não podemos carregar esse sentimento de raiva e ódio. Irmão, se você tem raiva do nosso governador, pare de assistir televisão.
Para de entrar no Facebook. Vai ouvir louvor, vai ler a Bíblia. Porque quando você liga aquele cara falando, vem aquele negócio assim, vai subindo, dá vontade de entrar na televisão. Então, eu nem assisto mais o cara, porque senão as trevas irá manifestar através de mim. Evite a aparência do mal. Não fique atrás de coisas que faz você sofrer, que faz você manifestar as trevas. Então, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Versículo 10. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mais um. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Já o caminho da pessoa é nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. A maior tragédia dos crentes hoje é não saber amar o próximo. As pessoas não sabem amar o próximo, irmãos. As pessoas não sabem desejar o bem, não sabem evitar esse sentimento. É a tragédia do crente hoje. Você olha para o crente, Jesus falou, quando alguém bater na tua face, dá o quê? Quem faz isso? Eu arrebento, eu vou para cima. E aí? Estamos manifestando Deus, o amor de Deus? Deus, quando Ele entregou o Filho, Ele olhou para quem você era? Ele olhou se você era ladrão, bandido, prostituta? Ele não viu nada disso, não. Ele te amou do mesmo jeito. Ele entregou o Filho para você. Mas Ele deu uma condição. Agora vocês têm que crer. Eu só vou, a minha parte eu fiz. Eu manifestei o meu amor igualmente para todos. Entreguei meu Filho para todos. Porém, tem um preço. Crê em mim. Quem crê na palavra será salvo. Quem não crê será condenado. Então o amor manifestou. Pastor, eu sou obrigado a gostar? Não, gostar é uma coisa. Amar, sim. Gostar é sentir o gosto. Tem gente que eu não gosto. Mas eu oro. Se precisar de mim, eu ajudo. Mas não quero bem longe de mim. Isso não é amor. É amor. Eu não sou obrigado. Jesus gostava dos fariseus. Chamava eles de raça de víboras. Raça de víboras quer dizer filho de Satanás. Filhote de Satanás. Então quer dizer, não me quer. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho. Para aqueles que creem. Quem não crê, Deus não tem compromisso com aquele que não crê. Está nas trevas a pessoa que não crê. Voltando. Judas capítulo 1, versículo 4. Olha agora isso aqui, irmãos. Muitas pessoas estão matando o Espírito Santo dentro dela. Até mesmo o Espírito do que Deus deu a ela, a vida dela. Eu vou ler um trecho aqui de Judas. Eu já preguei isso aqui há muito tempo atrás. Mas olha como que para nós hoje, você vai ver o que está acontecendo hoje na vida de muitos aqui na igreja e na igreja no seu total. Pois certo homens ou mulheres, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo. Irmão, tem gente que já não tem mais salvação, viu? Está dentro da igreja, mas não tem mais jeito. Deu para entender? Não tem mais jeito. Há pecados que é para a morte. Esse eu peço para que nem ore mais. Pecado de morte, não adianta mais orar. Mas a pecado de morte é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. É outra coisa. A Bíblia diz que há pecado de morte. Ou seja, a pessoa já está tão entregue às trevas dentro da igreja. A vida dela é completamente fora do caminho, fora da palavra de Deus. Não consegue perdoar, vive amargurado, vive com raiva, com ódio, é infeliz. Eu vou falar dos infelizes daqui a pouco. Não tem jeito para orar para uma pessoa dessa. O Senhor diz, pare de orar. Só que essas pessoas se infiltraram dentro da igreja. Condenação já estava sentenciada há muito tempo. Quer dizer, eles já estão sentenciados. Infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Eles entraram dentro da igreja e estão no meio da gente. Esses são ímpios. Ímpios por quê? Conhecem a palavra, mas estão na desobediência. E o que eles fazem dentro da igreja? Transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, que é a palavra,
nosso único soberano Senhor. Ou seja, a graça de Deus salva todo mundo. Não, você é salvo pela graça e peca. Não tem problema não, você é salvo pela graça. Pode prostituir, pode fazer o que vocês quiserem. Mais um. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito. Ele falou, olha o que aconteceu lá atrás, vai acontecer, está acontecendo hoje também. O Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Os que não? Quantos que creram, irmãos? 2 só. De 3 milhões de pessoas, só 2 creram. Josué e Caleb. Por isso que o Senhor diz, Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho para salvar. Mas para aqueles que creem. Então ele falou, eu tirei toda aquela multidão, aquela cambada do Egito, e levei para a terra prometida. Mas os que não creram, nenhum entrou na terra prometida. Só Josué e Caleb. Mais um. E aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada. Irmão, Deus não poupou anjos. A Bíblia diz que anjo é maior do que a gente. Deus fez o anjo maior do que qualquer ser humano. Deus não poupou anjo. Não se rebelaram contra Deus? Ele não mandou para o inferno? Você acha que ele não vai mandar você para o inferno se você se rebelar contra ele? Nem anjo ele poupou, irmão. Lúcifer, o anjo que era de luz, o mais próximo de Deus, ele não poupou por causa da rebelião. Você acha que vai poupar um ser humano que está rebelde com a palavra de Deus? E os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, lá no inferno, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, já estão presos, e aqueles que morreram obedecendo ele, está lá tudo com ele já estão condenados. Bom, Deus não poupou anjo, que é acima do homem. Mais um. De modo semelhante, agora ele está comparando. Veja, eu não poupei os que não creram lá no Egito, e eu não poupei nem anjo que me traíram lá no céu. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. O Senhor falou, olha, preguei isso aqui sexta-feira. Olha para aqueles que praticam imoralidade sexual. Adultério, fornicação, prostituição, as aberrações sexuais que tem por aí. Eu não poupei Sodoma e Gomorra por causa de sexo pervertido. Deus está falando, não vou poupar nenhum de vocês por causa do sexo que vocês praticam. Pervertido? Não. Pegue como exemplo Sodoma e Gomorra. Mais um. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Rejeita as autoridades que estão acima dele e rejeita também a anjo, a palavra, aquilo que o Senhor colocou. Mais um, vamos embora. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Nem anjo deixa de respeitar uma autoridade. E o povo hoje está desrespeitando as autoridades. Mais um. Todavia esses tais difamam tudo. O que não entende. Difamam porque não entende. E as coisas que entende por instinto. A pessoa que nem animal, ele está dizendo. Como animais irracionais. Nessas mesmas coisas se corrompem. Então a pessoa fica falando mal, mas não entende nada. Eu vejo um monte de gente falando de política. Fala mal do um, fala mal do outro, mas não entende nada de política. Fala mal de pastor, mas não entende nada de igreja. Nada. Nada de igreja. Nada de palavra. Nem lê Bíblia. Se perguntar onde está o livro de Naum, não tem Naum? Não sei. Naum, não sei. E quer falar de Deus.
Quer falar, irmão, de Deus, quer falar mal do pastor, quer falar mal, não sabe nem onde é o não. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Caim traiu Deus porque ele achou que Deus não gostava dele. Porque ele aceitou a oferta do Abel e não aceitou a dele. Buscando lucro, caíram no erro de Balaão. Balaão é aquele que trocou Deus por causa de dinheiro. Que o monte está trocando. Mamon dá 2 deuses. E foram destruídos na rebelião de Corá. Corá se rebelou contra a autoridade. Mais um. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Está no meio da gente, participa dos churrasquinhos, das festas de confraternização, né? Comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmo. Irmão, o que tem de pastor que só se preocupa consigo mesmo? Eu estou falando de mim, amém? Da minha pessoa. Agora o resto, cada um vai se dar conta. Se eu não quisesse a salvação de vocês, deixa eu ver se ele vai falar aqui. Se eu não cuidasse, irmão, eu estaria com uma igreja de 300, 400 membros sossegado. Se eu não estivesse preocupado com salvação. Mas quando você se preocupa com salvação, você está mexendo num terreno que Satanás odeia. Então as pessoas não gostam da igreja onde quer buscar a salvação em primeiro lugar. As pessoas resistem a isso. Agora, se eu tivesse preocupado comigo, tem muita gente que está rico com igreja. Irmão, só tem um carro no meu nome, viu? Não tem nada mais, não. E pastor não pode ser dono de nada. Pastor não pode trabalhar fora. A Bíblia condena. Pastor não pode ter nada no nome dele. Não pode ter empresa, não pode ter nada. Porque ele foi chamado para ser pastor. Não é profissão, é missão. Estava lá Pedro, João, tudo lá pescando. O que ele falou? Eu vou chamar vocês para ser pescador de alma. Mano. Larga a tua profissão. E eu vou ensinar vocês a andar pela fé. Ó, vai lá e pregue, expulsa o demônio. Não leva a carteira, não. Aprenda a ter as coisas através da fé. Se você não tem, se esse pastor, você vê, eu trabalho. Irmão, não tem fé. Não tem chamado para ser pastor. Me desculpa, mas não tem. Porque ser pastor é fazer como Deus chamou Moisés. Moisés, vai lá. Abraão, larga teus parentes e vá para a terra que eu vou te mostrar. Ele nem falou, vai para a terra que eu vou te mostrar ainda. Pegou a Sarai e foi embora. Mas o que motivou Abraão? Ouvir a voz de Deus. Ele passou necessidade? Passou. Fez besteira porque não tinha fé suficiente. E ele foi considerado o pai da fé. Moisés também. Ai, Senhor. Mas Deus ungiu. Deus chamou Davi. Deus foi chamando. Você vai largar o que você é. Você não vai ser mais pastor de ovelha, Davi. Você vai ser agora um rei. Você vai reinar. E assim por diante. E Jesus ensina a viver pela fé. A fé te sustenta, a fé te alimenta, a fé te cura, a fé te salva. Sem fé é impossível agradar a Deus. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. 13. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre mais densas trevas. Irmão, vai tudo para o inferno. Está lá. Enoque. Quem que era o Enoque? Está lá. O 7º a partir de Adão. 7. Na genealogia da Bíblia. Ai, pastor, para que esse negócio de nome? É importante você conhecer a genealogia da Bíblia. Eu vou ensinar uma coisa que alguns aqui ouviram, outros não. Cada 7 geração é uma transformação na geração. Cada 7 geração vai mudando. Ele era o 7º. Geração de Caim, o 7º. Quem foi o 7º mesmo? Quando deu 7 gerações, apareceu a bigamia. O primeiro pessoa que teve 2 mulheres foi da geração de Caim. Não foi da geração de 7. Deus nunca permitiu o homem ter mais do que uma mulher.
Aí você vê lá no Velho Testamento um monte de gente com um monte de mulher. Deus permitia aquilo? Nunca. Mas o pecado do povo. Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Olha só, vejam esse povo que está dentro da igreja. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Vamos embora. Essas pessoas vivem se queixando e são, olha como que elas são. Quem são elas dentro da igreja? Pessoa que vive se queixando. Vida. Só se queixa. Vive se queixando, são descontentes, não tem nenhuma alegria na sua vida com a sua sorte. Ai, nada acontece na minha vida não muda, sempre essa coisa, sempre essa miséria. Segue os seus próprios desejos impuros, são cheias de si mesmo, olha o orgulho aí de novo, e adulam os outros por interesse. Você é amigo do irmão lá porque ali vai sobrar uma coisinha para mim. Voltando. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção no que os apóstolos disseram. O que ele disse? Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisão entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma, seguem os seus pensamentos e não têm o Espírito, não têm o Espírito Santo. Essas pessoas matam o Espírito Santo dentro dela. Essas pessoas matam o amor de Deus dentro dela. Por isso que elas vivem em trevas. Porque a pessoa desse jeito vai matar o amor dentro dela. João 17, 21. É rapidinho agora. Eu vou falar uma coisa, vocês anotem aí. Deus criou o homem, ou o ser humano, com um coração que necessita do seu Criador para se sentir completo. Vou repetir. Deus criou o ser humano para que o coração dele tenha necessidade de Deus. Vou repetir para você. Vocês não entenderam ainda. Deus criou o ser humano para que o coração dele necessite somente Deus. Vou falar mais uma vez. Deus criou o ser humano para que todos aqueles que diz que crê nele só tenha uma necessidade na vida dela: Deus. Quantas necessidades você tem? Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas, se você não se preenche com Deus, você não está no amor de Deus. Porque Deus criou o mundo, aliás, Deus criou o ser humano, para que todos sintam desejo de Deus no seu coração. Por isso que ele diz: buscar em primeiro lugar meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Então Deus não criou o ser humano, irmãos, para ser abençoado. É a bênção que vai te trazer alegria? Então está errado. O que vai te trazer alegria e satisfação é o amor de Deus na sua vida. Porque quem tem o amor de Deus não está preocupado se tem carro, se está andando a pé, se tem comida em casa, seu marido ganha pouco, ganha mãe. Não está nem aí. Viva feliz. A pessoa que está com o coração cheio do amor. Porque essas coisas não são importantes para eles. O importante é a satisfação no coração. E ela tendo esse amor no coração, Deus realiza o desejo do coração do justo. Então, as pessoas hoje vão à igreja para quê? Para buscar a bênção. Mas elas não sentem falta nenhuma do amor de Deus. Porque quem ama a Deus cumpre os seus. Elas não se preocupam em obedecer a palavra de Deus. Ela só está se preocupando com os seus desejos. Meu carro, minha casa, meu celular, meu não sei o que lá, meu dinheiro, minha roupa, meu carro, minha rodinha do carro. A pessoa está preocupada com essas coisas. Ela não está preocupada, jamais,
em preencher o coração com o amor de Deus. Então Deus criou o ser humano para a gente sentir vontade dele em nossas vidas. Eu li João 17, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Você não sente a falta do amor de Deus? Não, pastor, eu sinto falta de dinheiro. Eu sinto falta de um carro novo. Pastor, eu sinto falta disso, eu sinto falta disso. O amor de Deus não está em você. Porque todos nós precisamos sentir a falta do amor de Deus. O Senhor nos chamou para que a gente saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amou. Porque se o amor de Deus estiver em mim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O amor de Deus em mim é a coisa mais importante. Quando você não tem o amor de Deus dentro de você, você trocou Deus, você tem outro Deus. Olha esse último versículo. Oséias 11, versículo 1. A maior dor do coração de Deus. Qual é a maior dor do coração de Deus? É saber que nunca mais, estou falando de Deus, ele vai falar isso na palavra. O maior dor do coração de Deus é saber que nunca mais estará com aqueles que por suas obras escolheram o inferno. Ninguém vai para o inferno porque Deus condenou. As pessoas que vão para o inferno porque escolheram fazer obras fora da palavra de Deus. Não se satisfizeram com o amor de Deus. Buscaram satisfação nas coisas materiais, nas coisas desse mundo. Não ajuntei tesouros neste mundo. Tiveram prazer com as coisas deste mundo e não com o amor de Deus. Oséias 11, 1 diz: quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito eu chamei meu filho. Mas, quando eu chamava, mas eles se afastavam de mim. Quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício aos Balaíns, a outros deuses, principalmente o Mamon. E queimaram incenso aos ídolos esculpidos. Imagine os católicos, irmão, que fazem festa para ídolos. O maior pecado do ser humano é a idolatria. O último. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Veja, o maior dor do coração é saber que o filho que ele chamou, que ele ensinou, que ele mostrou a palavra, escolheram adorar outros deuses. Eu vou repetir, a maior dor do coração de Deus é saber que todos aqueles que ele chamou, ele amou o mundo inteiro e entregou a sua vida. Mesmo assim, as pessoas escolheram viver uma vida fora dele. Não aceitou esse amor que Deus deu por ele. Não aceitou o coração de Deus. Por quê? Porque vivem de acordo com a sua vontade e não segundo a palavra de Deus. Aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Aplauda o Senhor Jesus.